Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Último dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso jejum de Daniel. Você, eu, chegamos até aqui. Dá um glória a Deus aí. Bendito seja Deus que nos fortaleceu. Não somos os mesmos, hein? Depois desses 21 dias e vamos continuar firmes e decididos pelo Senhor. A intenção desse jejum de Daniel era ação de graças pelo ano de 2025 e a consagração de 2026. Mas eu já quero lembrar vocês que nos dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro, nós teremos o jejum de Esther em consagração e preparação para o ano de 2026 com o nosso Senhor Jesus. Tá bom? Encerramos vocês estão achando que nós vamos parar, gente? Que isso? Que isso? O ano civil se encerra, mas a nossa busca por Deus jamais. Enquanto nós estivermos nesta terra, nunca vamos parar de buscar o Senhor. Amém, gente? Se você está no mesmo movimento que eu, na mesma caminhada, diga aqui embaixo, eu continuarei buscando o Senhor. Escreve aí, ó, faça esse compromisso público. Eu continuarei procurando, buscando o Senhor. Aquele que fez o céu e a terra, aquele que nos amou, que nos redimiu, que nos salvou. Amém, gente? Amém? É isso mesmo. E teremos muitas coisas em 2026 para buscar a Deus, meios de estarmos juntos, porque muitas das vezes rezar sozinho é difícil. Eu sei disso. Eu sei. Não é fácil você chegar até uma caminhada para caminhar só. E eu sei que aqui até mesmo tem muita gente que já faz isso, que já consegue fazer seus propósitos sozinho, já é fiel sozinho, por exemplo, numa novena, né? Mas tem muita gente que precisa. E nós estamos aqui justamente para as pessoas que têm dificuldade de rezar sozinho, que não conseguem fazer os propósitos e cumprir sozinhos. Nós sempre estaremos aqui para rezarmos juntos. Amém? Então vamos encerrar hoje o jejum de Daniel, mas já coloca aí na sua agenda que no dia 11 de janeiro nós vamos divulgar nas redes sociais, por isso é importante você acompanhar lá, não só a mim, da Nusa CMR, ou Comunidade Mariana Resgate. Acompanhe que lá nós vamos divulgar todos os trabalhos de 2026 para a evangelização e para manter o povo de Deus unido a Ele. Vamos então para o último dia? Com a graça de Deus, hoje, Efésios 1, de 3 a 12. Efésios 1, de 3 a 12. Vamos então iniciar com muita alegria e esperança no nosso coração. Até aqui o Senhor nos ajudou. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e dos nossos inimigos espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Invoquemos a presença de Maria para que ela esteja constante conosco, não só nesses 21 dias, mas que ela continue nos conduzindo até Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Oração ao Espírito Santo. Ó luz divina, Santo Espírito de Deus, iluminai a minha alma. Dai-me a graça de compreender e acolher os planos do Senhor para mim. Quebrai minha dureza interior, convertei meus caminhos, purificai minhas escolhas e fazei de mim vossa morada santa. Não quero mais pecar. Fortalecei minhas vontades, ordenai meus afetos e ensinai-me a desejar o que Deus deseja. Nestes 21 dias, conduzi-me à união com Deus, à busca das virtudes, à escuta sensível da vossa voz. Dai-me paz, dai-me santidade, dai-me um coração novo, manso, obediente e inteiramente vosso. Inflamai-me com a santa sabedoria, para que eu não me perca na ignorância, mas saiba escolher o Senhor e caminhar com Ele sobre esta terra. Amém. Vamos rezar então Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 12. 3 a 12. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus
em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, com o qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, conforme a decisão prévia que lhe aprove tomar, para levar o tempo à sua plenitude, em Cristo, encabeçar todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Nele predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho de sua vontade, fomos feitos na herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que já antes de vós esperávamos em Cristo Jesus. E essa palavra é poderosa. Quem escreve ela é o apóstolo Paulo. É um hino de louvor que o apóstolo Paulo escreve. E veja que Paulo, quando ele escreve, ele estava preso. Ele estava preso em Roma, na Cesareia ali, naquela região. Paulo escreve numa condição de limite, porque a prisão naquele tempo era uma prisão muitas das vezes em partes de casas. Então ele ficava preso, acorrentado para não fugir. Então eram lugares escuros, sem janelas, sem ventilação, com acesso a bichos, insetos. Paulo ali ele escreve que antes de tudo nós somos amados por Deus. Que Ele mandou o seu Filho. Que Ele pensou em nós. E que o pensamento de Deus é grandioso. Imagina Deus pensando. Tem um salmo que diz, né, que um dia na presença de Deus pode valer mais que 1000 anos. A gente não tem dimensão o que é um pensamento de Deus. A gente não sabe quanto tempo é isso no mundo existencial, material. O apóstolo Paulo diz que Deus pensou em nós, que nos deu redenção, que nos deu salvação. Ele começa dizendo: bendito seja Deus de nosso Senhor, que nos abençoou com toda sorte nos céus em Cristo. Ele nos escolheu antes de tudo. Ele nos quis antes de tudo. Aqui Paulo faz um grande louvor antes do pecado. A perfeição do nosso amor e do amor de Deus para conosco antes do pecado, antes de existir essa desordem, essa loucura que o mundo está hoje. Ele faz um grande louvor quando tudo era perfeito. Quando não havia pecado que nos impedia de ter acesso a Deus. Paulo aqui então ele traz o mistério da salvação e da igreja, porque foi através de Cristo que nós podemos pensar no início de novo. Sem Cristo não tem pensamento inicial. Não tinha como voltar, não tinha como corrigir o estrago que Adão e Eva fizeram. Mas depois que Cristo veio, nós tivemos acesso àquilo que havia sido perdido. Cristo então abriu as portas que estavam fechadas. Cristo então dá acesso novamente ao Pai. Ele é o nosso Salvador. E veja que bonito isso, né? Nós estamos no tempo do Advento, fazendo esse jejum de Daniel. E é esse tempo de preparar os caminhos, interiores principalmente, para receber este Deus que não se limitou, não poupou nada para estar conosco. E que hoje nós possamos então abrir o nosso coração para este Deus que nos escolheu. Deus não nos escolheu para sofrer. O sofrimento só passou a fazer parte por causa do pecado. Se não tivesse pecado, não tinha sofrimento. Esse Deus que nos criou para uma plenitude da vida.
Que nós possamos hoje nos alegrar com isso e rezar pedindo a Deus a graça de vivermos este Natal como nunca, como se fosse o último, porque pode ser que seja o último Natal de nossas vidas. Amém? Entregando a Deus o ano de 2026, desejosos de que Ele venha reinar em cada dia deste ano que vai iniciar. Que Ele venha ser o escudo, a proteção, que Ele venha ser o chão, que Ele venha ser a brisa que vai refrescar a nossa alma nos dias mais desafiadores. Que Ele seja a sombra nos dias de muito calor. Que Ele seja a calmaria nos dias de grande tribulação. Que Ele seja o ar nos dias de grande sufocamento. Que Ele seja a providência no dia que nós não tivemos nada. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos rezar juntos a oração final. Senhor meu Deus, em vossas mãos descanso e confio. Não sei o amanhã, mas sei quem me conduz. A vossa misericórdia me guarda, a vossa providência me sustenta, a vossa graça me levanta. Recebei em vossas mãos tudo o que sou, meus desejos, minhas dores, minhas decisões, meu coração. Que nada em mim resista à vossa vontade. Eu confio quando não vejo, confio quando não entendo, confio quando tudo parece silencioso. O vosso amor é meu abrigo, a vossa fidelidade é meu descanso. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos que preparastes para mim. Consagro a vós este jejum, minha história, meu presente e o ano que virá. Tudo é vosso, tudo vem de vós e tudo retorna para vós. Amém. Amém? Foi uma bênção caminhar com cada um de vocês. Que você possa depois deixar o seu testemunho da experiência que você teve nesse jejum de Daniel. Que Deus te abençoe. Você pode deixar aqui ou você pode deixar no grupão do WhatsApp. Nós vamos abrir para que você deixe lá o seu testemunho dessa experiência que você teve com o jejum de Daniel. Deus te abençoe.